Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rian, estou aqui como aluno de matemática no curso ofertado pela UAB em conjunto com o IFBA, certo? Esse é um projeto orientado pelo professor Paulo Vicente e a gente vai estudar hoje sobre as três leis de Newton. O objetivo dessa aula é que seja rapidinho e que você consiga compreender as leis, certo? Vamos lá, o que são as três leis de Newton? As três leis de Newton, como diz aqui no slide, são fundamentais da física que fornecem uma estrutura para entender o movimento e a interação dos objetos no universo. Bom, elas são muito importantes para o estudo da mecânica e provavelmente se você cursa ou vai cursar algum curso, quer estudar alguma área em exatas, provavelmente você vai ter que estudar bastante elas, ok? Vamos continuar. Primeiro de tudo, vamos para quem produziu essas leis. O criador dessas leis se chama Isaac Newton. Ele foi um físico, matemático, filósofo do século XVII e é uma das figuras consideradas uma das figuras mais importantes da ciência, certo? Ele teve diversas contribuições, não somente as leis. Ele formulou as leis, ele contribuiu na lei da gravitação universal, que ele descreveu a força gravitacional. Ele contribuiu na matemática, porque ele foi um dos idealizadores e criadores do cálculo diferencial integral. E contribuiu na óptica, conduzindo estudo detalhado sobre luz e cor. Então, mostra que ele era um cientista muito abrangente e muito importante para a nossa história. Continuando, vamos para a primeira lei. A primeira lei ela nos fala que um objeto que está em repouso, ele permanece em repouso. E um objeto que está em movimento, ele permanece em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Esse é o princípio da inércia. Então, se um objeto ele está em repouso, ele vai ficar em repouso até que uma força atue sobre ele, tirando ele do repouso. Um objeto que está em movimento, ele ficará em movimento até que uma força atue sobre ele e ele pare seu movimento, ok? Continuando, vamos para a segunda lei. A segunda lei é a lei da força e da aceleração, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Essa lei nos diz que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força dele, à força aplicada a ele, e a sua aceleração vai ser inversamente proporcional à massa do objeto. Essa lei nos fornece aquela formulazinha muito conhecida que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Essa fórmula é a fórmula principal do estudo das três leis de Newton. É a que a gente usa como base normalmente, porque a gente usa as forças e a gente trabalha com todas as forças que estão atuando no objeto, seja força gravitacional, força peso, força normal, mas a descritura das forças é assunto para outro vídeo nesse momento, certo? Mas a lei da dinâmica, ela disse que a força resultante sobre o corpo vai ser igual ao produto da sua massa pela sua aceleração, beleza? Guardem isso. E essa lei, reforçando, né, ela relaciona força com massa e aceleração, mostrando que a força aplicada causa uma mudança no movimento do objeto, como nos traduz a inércia, que fala que um objeto vai permanecer nesse movimento até que uma força atue sobre ele. Então, essa relação mostra a relação entre a força, a massa e a aceleração, ou seja, quando alguma coisa interfere no movimento, ok? Vamos continuar. Bom, a terceira lei provavelmente é a lei mais conhecida pela sua ditadura não, acho que é a palavra errada, mas pela sua, como eu posso falar, popularidade, em que a gente sempre ouviu falando que tudo que vai volta, tudo que você faz, alguma coisa acontece. Basicamente é essa lei, que é a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. A lei diz o quê? Que para cada ação há uma reação igual e oposta. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido contrário, ok? Quando um objeto exerce uma força sobre o outro, o segundo objeto vai exercer uma força sobre ele da mesma magnitude, mas em direção oposta sobre o primeiro, ok?
Essa lei, ela nos explica diversos fenômenos. Um exemplo que eu coloquei aqui foi a propulsão dos foguetes. Se a gente parar para analisar, essa lei, a propulsão dos foguetes age quando o foguete tem a combustão que faz com que empurra o chão e é como se o chão empurrasse o foguete, sabe? Mas é só uma forma de visualizar. Bom, agora eu vou mostrar pequenos GIFs que evidenciam as leis, ok? Vamos lá. A primeira lei, aqui é a lei da inércia. Ó, percebam que o prego vai ficar parado até que o professor faça o movimento. Ó, o prego estava em repouso e caiu ao copo. Por que caiu? Porque teve a ação da força gravitacional agindo sobre ele. Ok? Por isso que ele saiu do repouso e entrou em movimento. A força gravitacional agiu sobre o prego. Vamos para a segunda. A segunda lei, esse GIF aqui é porque a segunda lei é difícil de ser mostrada em uma ação real, mas esse GIF aqui mostra a somatória das forças que a gente usa como a segunda lei. Aqui se trata da força-peso. Então, a gente, para fazer os cálculos, utilizamos essa somatória dos cálculos, certo? E aqui a gente tem, por fim, a terceira lei. Muito fácil, que a gente vê que para cada ação vai ter uma reação, eles se aproximam, evidenciando essa lei, ok? Bom, finalizo aqui a aula. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham cessado pelo menos uma partezinha das dúvidas. Sei que é um assunto muito extenso, mas para uma introdução, acredito que foi satisfatória. Peço que deixem nos comentários feedbacks e se ajudou vocês, peço que deixem um like e se inscrevam no canal, beleza? Um abraço!